Pessoal, bem-vindos de volta, dando continuidade então à nossa apresentação. A gente começa agora uma transição das teorias do jornalismo, daquilo que até agora a gente chamou de teorias administrativas, né, para um outro tipo de teoria. A gente já veio frisando, num certo sentido, que uma das características da teoria administrativa é negar a discussão do campo político, do campo social. Tá? Essa é uma marca muito forte nessa defesa de que existe uma neutralidade nos meios de comunicação, nos processos de comunicação, e que vai colocar justamente a teoria administrativa como uma teoria antagônica, né, em relação ao bloco das teorias críticas, que em linhas gerais vocês já devem ter visto em teoria da comunicação, né? Mas é aquele pensamento do Adorno, do Horkheimer, do Walter Benjamin, né? Que de matriz marxista e que vai criar um outro paradigma importante no campo das teorias do jornalismo. Tá? É, Só que as teorias da Escola de Frankfurt, elas vão fazer parte do nosso terceiro bloco da disciplina, tá? Então a gente, por enquanto, não vai tratar delas ainda. A gente vai tratar mais para o final do curso. E aí eu vou tentar explicar para vocês por que a gente trata dessa maneira, né? A evolução dessas teorias. O motivo por que a gente trata dessa maneira é simples, quer dizer, existia historicamente esse antagonismo entre teoria administrativa e teoria crítica, né, a escola de Frankfurt, e as teorias que a gente vai ver agora, elas chamam para si a ideia de que elas achavam esse embate ideológico entre teoria administrativa e teoria crítica, elas achavam isso uma espécie de impasse, ou de situação mal resolvida, ruim, né? Então elas tentam contornar essa polarização e justamente se colocam então como uma alternativa para que essa discussão não fique travada, digamos assim, nessa polaridade, né? Que coloca como foco central a discussão de se as questões políticas de regime de governo, de capitalismo, de comunismo, etc., devem ou não entrar no campo da discussão das teorias do jornalismo. Né? Então elas acham, as teorias que a gente vai ver agora, que isso emperra, né, o desenvolvimento das teorias e que tem que se deixar isso de lado, então, né? Conforme a gente vai ver mais para o final da exposição dessas teorias, isso, em certo sentido, não deixa de ser um posicionamento também, né? E aí a gente vai ter que entender melhor qual que foi o posicionamento dessas teorias, né? E aí, entendendo isso também, vocês vão entender por que eu coloco as teorias que a gente vai ver agora justamente nesse momento do curso e não lá para o final, tá? Então, frente a esse embate ideológico entre teoria administrativa e teoria crítica, né? Então surgem essas tendências da communication research que acham que deve existir uma outra abordagem, deve existir uma alternativa, né? E que vai constituir o bloco de teorias que a gente vai ver agora nesse primeiro momento, tá? Então, qual que é a característica da teoria administrativa que a gente viu agora? Tá? Ela parte, basicamente, de quatro premissas, que a gente viu que vão, num certo sentido, se desgastando, né? Mas a gente poderia dizer que há quatro premissas que norteiam a teoria administrativa desde o surgimento, lá no século XIX e tal, até a teoria hipodérmica e as teorias empíricas, né? Essas quatro premissas seriam quais? Primeiro, o processo comunicativo é assimétrico. Tá? É assimétrico. Então, num polo existe um emissor e no outro polo existe o receptor, e esses dois polos não estão na mesma hierarquia. Tá? O emissor ele é todo potente e o receptor é passivo. Né? Então, a comunicação é assimétrica. É a primeira prerrogativa, digamos assim, das teorias que a gente viu até agora. Segundo, a comunicação é individual.
Tá? Então, aquela ideia que mais ou menos presente de que numa situação de massa, existem teorias que vão defender que cada pessoa é simplesmente um ponto, digamos assim, amorfo dentro da massa, e outras teorias vão relativizar isso um pouquinho, tratando aquele conceito de públicos e tal, mas de qualquer maneira, né, se parte sempre do pressuposto de que a comunicação atinge um indivíduo, né, seja ele abstrato e homogêneo na situação de massa, visto como massa, ou seja ele visto como um público que tem algumas características particulares, mas a comunicação é individual. É um processo que diz respeito, antes de mais nada, a cada indivíduo e deve ser estudado, então, nesses indivíduos, né? Quer dizer, o foco da comunicação deve ser os indivíduos, tanto os emissores quanto os receptores, que fazem parte desse processo. Terceiro requisito, terceira premissa da teoria administrativa é que a comunicação é intencional, ou seja, o emissor, ele dono desse poder que ele tem, né, dessa diferença hierárquica entre ele e o receptor, ele tem intenção de dizer o que ele quer dizer. Quer dizer, quando o Jornal Nacional coloca uma matéria no ar, ela tem interesse ou tem algum tipo de valor que o levou a colocar aquela matéria no ar intencionalmente, né? As coisas não acontecem por acaso, elas têm um início, digamos assim, que é quando o emissor se pronuncia, e isso acontece intencionalmente. A pessoa vai lá na frente de uma câmera e começa a dizer coisas que ele quer dizer, né? E por fim, um quarto elemento aí que está sempre presente na Communication Research, na teoria administrativa, é a ideia de que os processos de comunicação são episódicos, ou seja, eu vejo o Jornal Nacional de hoje, eu vi o de ontem, eu vi o de anteontem, há 3 dias eu vi o Jornal da Band, quer dizer, são episódios que você consegue isolar no tempo e espaço e falar assim, poxa, foi uma transmissão que começou às 8h30 da noite, terminou às 9h40, né? Quer dizer, são episódios, e como episódios são coisas que você pode isolar, digamos assim, como se fossem objetos, né? E a partir dali justamente você pode realizar estudos, você pode entender qual foi o impacto daquele telejornal, o impacto daquele episódio específico, né? O que a gente viu nas várias teorias aí, como é que isso é feito, né? Como é que isso é analisado. Então, ou é gente que vai para campo e pergunta na rua, vocês viram o Jornal Nacional ontem, o que acharam da matéria sobre Covid e tal, tal, tal. Ou aqueles grupos, né, de foco, onde as pessoas estão reunidas e também se mostra algum episódio lá de comunicação e pergunta o que elas acharam, tá? Então, basicamente, são 4 premissas da Communication Research. E em relação a essas 4 premissas, essas teorias que a gente vai ver agora, né, o rótulo que a gente vai usar para trabalhar com elas é teorias de longo prazo, que a gente já começou a ver alguma coisa na aula retrasada, no sentido de que existia uma perspectiva de que os meios de comunicação não são tão poderosos assim, ou seja, a gente começou a tatear, digamos, um novo lugar teórico, aí, uma nova campo de teorias, que agora a gente vai chamar de teorias do longo prazo, justamente porque essa questão dos prazos em que os episódios devem ser estudados é um dos fatores determinantes das diferenças, né? Então vamos lá, ponto por ponto, né? Como que as teorias de longo prazo vão se posicionar em relação às teorias administrativas anteriores que a gente viu até agora, né? Teoria hipodérmica e as teorias empíricas, tá? A ideia de que houve uma profunda modificação nesses 4 tópicos que eu acabo de apresentar para vocês, sinteticamente, né? E que isso justamente faz parte da característica desse bloco de teorias que a gente vai ver agora na segunda unidade. Tá? E o que norteia, né, o nome mesmo desse bloco, quer dizer, a ideia de que os fenômenos de comunicação, eles não existe mais esse foco de que são fenômenos isolados, ou seja, que eu estudo o Jornal Nacional de hoje ou de ontem e consigo chegar a alguma conclusão, mas muito mais de que esses efeitos da mudança na cabeça das pessoas, a mudança na cabeça das massas, ela é alguma coisa que ela acontece mais vagarosamente, né? Que ela tem um prazo maior para que essas mudanças efetivamente transformem essas pessoas no modo como elas veem o mundo. Não é só assistir um filme ou uma propaganda
nazista que vai transformar o sujeito no nazista. Quer dizer, tem uma série de filmes que compõem um leque imenso de ideologia, de propaganda, e que a partir disso aí se começa assim a entender qual foi o impacto da coisa, mas ao longo de anos de exposição a esse tipo de propaganda, né? Quer dizer, os nazistas começaram em 33 a ter uma política específica, né? Com relação a isso, e a partir de 37, se não me engano, eles criam um ministério, que seria o Ministério do Goebbels, né? Que é o Ministério do Esclarecimento do Povo e da Propaganda, né? Olha o nome, né? Esclarecimento do Povo, que foi o ministério que o Goebbels dirigiu até o término da Segunda Guerra em 45. Quer dizer, então é um longo processo que vai aos poucos criando uma mentalidade, uma ideia, né? uma identidade, como a gente vai ver em teorias mais para frente, né? Uma identidade nacional que vai vendendo parâmetros. Então, essa ideia, brasileiro não gosta de argentino e tal, isso é uma construção ideológica de centenas de anos. Né? Isso não é uma coisa que do dia para a noite nem você constrói, nem você muda. Quer dizer, por mais que você ache que aquilo é uma espécie de racismo, você não vai conseguir combater uma coisa que está arraigada na cultura nacional. Né? Quer dizer, essa coisa de enxergar um país vizinho como um país que tem certos problemas e de caráter das pessoas e tal. Isso é praticamente, na prática, o que é o racismo. Né? Você pega uma característica das pessoas que existe, né? A pessoa nasceu em Buenos Aires, né? Então ele é argentino, isso é verdade, né? E a partir daí você deduz que a pessoa é isso, é aquilo, que é desonesta, né? Então isso é a marca, assim, né? De uma caracterização preconceituosa, né? Em relação às pessoas e que faz parte da cultura nacional. Quer dizer, a gente não vai mudar isso do dia para a noite. Mas enfim, pegando cada um dos tópicos então que eu apresentei agora há pouco, né? Então, primeiro, quer dizer, a gente via lá que a comunicação é entendida como um processo assimétrico, né? Em que todo o poder estava na mão do emissor. Enfim, essas teorias de longo prazo vão começar a questionar isso. Quer dizer, se isso é uma longa construção e tal, isso não está na mão, às vezes, de uma pessoa ou de uma emissora, não é a Globo que forma a cabeça dos brasileiros para pensar assim assado. Quer dizer, tem a Globo, tem a Record, tem a Band, tem o cinema, tem a rádio, é todo um conjunto, na verdade, de emissores, né, que em seu trabalho harmônico, digamos assim, em termos de algum tema, vai poder ter um poder de influência que é relativo e tal, né? Então essas coisas começam a se relativizar, tá? Então a ideia de que é assimétrico, né, já começa a ficar um pouco em xeque, quer dizer, será que é assim tão radicalmente assimétrico mesmo, né? Depois, né, quer dizer, o fato de que a comunicação é individual, né? Cada vez mais começa a ganhar força a perspectiva de que você pode conhecer as pessoas em termos de grupo, né? E que, além de você poder conhecer as pessoas em termos de grupo, quer dizer, enxergá-las como públicos e não mais como uma massa homogênea, por outro lado, dentro desse grupo, as pessoas conversam também. Quer dizer, pode ser que elas não conversem quando elas estão no estádio de futebol, quando elas estão numa situação de rua lá, fazendo um protesto e tal. Ali pode ser que não tenha ambiente para conversar. Mas depois o cara volta para casa dele e conversa com os irmãos, conversa com os amigos, né? Quer dizer, existe também um fluxo de comunicação, né? Que faz com que as pessoas não sejam tão isoladas assim. Quer dizer, alguém assistiu um filme, aí encontra os amigos no bar depois e vai debater o filme, vai discutir, pô, eu achei esse filme bom, eu achei ruim, em tais aspectos ele é meio preconceituoso ou não, né? Quer dizer, existe uma articulação desses sujeitos aí no sentido de elaborar as informações a que eles foram submetidos, tá? A terceira questão, né? Justamente em vez de se privilegiar essa ideia de que a comunicação é intencional e que ela atinge objetivos, quer dizer, vai se colocar em xeque se realmente atingiu, se realmente a comunicação foi eficaz ou não, né? Quer dizer, vai se diluir aquela ideia inicial, principalmente da teoria hipodérmica, de qualquer coisa que a mídia falasse, as pessoas iriam aceitar passivamente, né? Então isso começa a sofrer um choque, inclusive histórico, quer dizer, uma série de campanhas que são feitas com apoio massivo de meios de comunicação e que não dão certo, né? Em 84, o país inteiro estava lutando por eleições diretas no Brasil e a Globo e vários outros meios de comunicação eram contra.
eles não cobriam as campanhas das diretas, né? Outros veículos, a Folha de São Paulo, tal, cobria. Então, quer dizer, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Não é porque a Globo não quer que tenha eleições diretas, porque ela tem um interesse nisso imediato de fazer o jogo do governo para ganhar anúncio e tudo mais. Não é por isso que ela vai conseguir impedir as eleições diretas. Quer dizer, é todo um composto, né, de forças políticas que vai entrar em jogo e ninguém é o totalitário dono da verdade e que vai conseguir passar sua opinião para todo mundo e tal. Essa ideia vai se diluindo. E por fim, né, quer dizer, um dos pontos mais importantes dessa virada, que justamente dá nome às teorias de longo prazo, é a ideia de que você não pode pegar um telejornal de hoje, analisar esse telejornal e chegar à conclusão de que aquilo mudou a cabeça de alguém. Quer dizer, você tem que fazer o que se chama de uma pesquisa de longo prazo, ou seja, ver uma série de telejornais e ver a evolução do público em relação a uma temática que os telejornais vêm trabalhando, né? Quer dizer, as coisas têm que ser a longo prazo. Não dá para você achar que alguém que viu uma propaganda mudou de ideia repentinamente, como se as coisas fossem um processo estanque, assim, que as coisas acontecem com essa velocidade, tá? Então, segundo esse novo paradigma aí, que aponta esses 4 pontos, né, que vão diluindo, de uma certa sentido, essa ideia do poder absoluto da mídia, aí começa a se colocar justamente a pergunta inversa, quer dizer, então será que realmente a mídia tem algum poder ou ela é simplesmente mais uma voz aí que está nesse fluxo de comunicação interpessoal de um país, de uma sociedade, né? Ela seria simplesmente mais uma voz, como se uma pessoa viesse aqui em casa uma vez por dia, dissesse 3, 4 coisas e fosse embora, né? E aí depois que ela foi embora, eu converso com outras pessoas, discuto outras coisas, penso outras coisas, diferentes do ponto de vista daquele cara. E se eu vou levar o ponto de vista dele em consideração ou não, é só decisão minha, vai depender das minhas convicções e tudo mais, né? Então qual seria o poder da mídia dentro desse novo contexto, né? Que minimiza, digamos assim, o fato de que o William Bonner vem uma vez por dia na minha casa e fala uma hora de coisas aqui. As primeiras teorias que vão surgir dentro dessa perspectiva, vão dizer justamente que os meios de comunicação não têm poder nenhum de convencimento. Quer dizer, realmente o William Bonner é um cara que aparece aqui em casa, fala umas bobagens, eu olho para ele e falo, porra, como você é babaca, e ele vai embora e não acontece nada, entendeu? Ele não tem poder nenhum de influência em cima de mim, né? Do ponto de vista do convencimento, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho, né? Quer dizer, ele não vai mudar as ideias que eu tenho a respeito do presidente da República e tal, porque ele falou que o cara acertou em tais aspectos. Tal. Não é isso que vai mudar a minha cabeça. Tá? Então, a mídia vai começar a representar um outro papel, digamos assim, que não é o papel mais do convencimento. Né? Seria um deslocamento justamente que tira esse papel da teoria administrativa de ser aquele cara que forma, que molda as massas para que as massas pensem de uma determinada maneira. Mas, por um lado, se ela não é mais aquele sujeito que molda a cabeça das massas, por outro lado, ela continua sendo o lugar onde as pessoas para a qual as pessoas apelam quando elas têm que se informar a respeito das coisas. Quer dizer, eu não tenho condição de todo dia sair de casa para ver o que o ministro da Saúde está dizendo sobre a Covid, para ver o que o ministro da Economia está falando sobre novas linhas de financiamento, evolução da economia. Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu estou trabalhando com outras coisas, eu estou dando aula e tal. Então chega uma hora do dia que eu vou lá para a televisão e vejo, né, e tomo um contato com uma realidade que não é a realidade objetiva, digamos assim, é a realidade construída pela mídia, né? Então ela passa a ser vista como aquele lugar que dá para a gente uma estrutura de grade de pensamentos, né? E dentro dessa estrutura aí é que ela vai poder ter esse poder, né? Então, basicamente, quer dizer, esse poder vai se manifestar por intermédio de 3 características, né? Primeiro, o fato de que como esse efeito da mídia é um efeito de longo prazo, tem uma força da mídia, né, uma característica dela, que é a capacidade de acumulação, digamos assim, de manutenção
de determinado ponto de vista, né, ao longo de grandes períodos. Tá? O que se quer dizer com isso? Você pega uma capa da Veja, por exemplo, da década de 80, né, que fala assim, o Saddam Hussein é o cara, ele é o aliado dos americanos, ele é a única figura sensata dentro do Oriente Médio, porque justamente ele combate o absurdo religioso da Arábia Saudita e tal, né? Enfim, os americanos sustentavam o exército do Iraque, do Saddam Hussein, naquele período. Aí depois eles brigam por causa do petróleo, né? E quer dizer, aquela fala que veio durante anos e anos, o Saddam Hussein é o cara, é o bacana e tal, não sei o quê. De repente o Saddam Hussein vira o inimigo público número um, né? Há uma virada discursiva, né? E qual é a condição que eu tenho aqui no Brasil de ter conhecimento objetivo a respeito do que acontece no Oriente Médio, né? Eu não tenho nenhum. Se eu tenho alguma opinião formada a respeito do que acontece lá, é porque eu vejo os meios de comunicação e ali chega uma série de informações. Então vocês estão entendendo qual que é a problemática que começa a se colocar, né? Quer dizer, essa ideia de que os meios de comunicação não conseguem formar a minha cabeça diretamente e tal, mas indiretamente ela está oferecendo e acumulando uma série de saberes lá que sempre batem na mesma tecla. O Maduro é ditador, o Maduro é ditador, o Maduro é ditador. Daqui a pouco eu estou. Não, o Maduro é ditador. Né? E quer dizer, de vez em quando eu tenho que me perguntar, será que ele é ditador mesmo? Eu não tenho condição de ir para a Venezuela, eu fui uma vez na vida, né? Quer dizer, o que outras fontes falam daquilo, o que outras pessoas falam daquilo, quer dizer, essa limitação que, num certo sentido, a gente tem na capacidade de formar opinião a respeito de coisas que partem de uma realidade que é construída no sentido pela mídia. Então, num certo sentido, a acumulação, né, a manutenção de informações de um certo recorte, né, vão tendo um certo poder. Por outro lado, há uma certa consonância também dos diversos meios, né, que vão falando coisas no mesmo sentido. Né? Isso vai dando um reforço àquele discurso, né? Diferente das diretas que a Globo não cobria, mas a Folha de São Paulo fazia as matérias e mostrava os comícios com 1 milhão de pessoas na Praça da Sé, 2 milhões de pessoas na Candelária e tal. Né? Quer dizer, existia uma dissonância, né? Um meio falava que tinha, outro falava que não tinha, um falava que era importante, outro falava que era uma bobagem. Então, da dissonância, quer dizer, é mais fácil de você formar uma opinião, mas da consonância, todo mundo fala a mesma coisa, quer dizer, você não vai duvidar quem que é o Saddam Hussein, você não vai duvidar quem que é o Maduro, porque todo mundo está falando a mesma coisa. Tá? E por fim, quer dizer, uma característica que seria a onipresença da mídia, né? Quer dizer, a mídia ela está muito presente em todos os lugares, né? Aquela coisa que eu já citei para vocês anteriormente, de que ela tem um poder real, quer dizer, ela está falando com, se for 10% de audiência, são 20 milhões de pessoas, se for 20% de audiência, são 40 milhões de pessoas que estão ouvindo um mesmo discurso, uma mesma construção de realidade, né? Então, começa a haver esse deslocamento. Tá? A base da ideia é que começa a haver esse deslocamento de achar que a mídia não é todo poderosa, mas também ela tem algum poder. Tá? E aí as teorias começam a tentar mapear quais seriam basicamente esses poderes. A primeira teoria que a gente vai ver nesse sentido é a teoria da agenda 7. O que essa agenda vai colocar como hipótese principal? Né? Ela vai colocar a ideia de que, eu vou citar literalmente aqui o texto, né, em consequência da ação dos jornais, da televisão e de outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descuida, realça ou negligencia elementos específicos do cenário público. Ou seja, a mídia é capaz de pautar a agenda. Tá? Ela é capaz de pautar a agenda, aquilo que alguém sabe ou ignora. Por que eu sei? Porque a mídia falou. Por que eu ignoro? Porque ela não falou. Por que eu presto atenção? Porque a mídia falou. E por que eu esqueço? Porque ela não está citando. Né? Por que eu realço um tema? Porque, poxa, está na abertura, na capa de todos os jornais. Por que eu negligencio o outro? Porque ele está no rodapé do jornal, se é que foi falado. Né? Então a mídia ela tem um poder de pautar a agenda, ou seja, ela não é capaz, né, como diz o Cohen, que é um dos teóricos lá importantes também, ela não consegue dizer às pessoas como pensar.
né, como pensar, assim, se eu vou pensar a favor do Maduro, se eu vou pensar contra, a mídia não consegue. Mas ela tem capacidade de dizer aos leitores, para mim também, sobre o que eu devo pensar. Tá? Quer dizer, numa época que o Guaidó estava cheio de pretensões lá de tomar o poder na Venezuela, então a mídia batia no Guaidó o tempo inteiro e era ele para cá, ele para lá, ele na Europa, ele dando entrevista, ele fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê. E aí, de repente, o assunto sumiu. Né? Quer dizer, então é isso, né? A gente de vez em quando tá prestando atenção num tema, daí de repente ninguém mais fala naquilo, a gente meio que esquece, né? Não tem mais aquela chamada cotidiana da mídia que está lembrando a gente, olha, vamos prestar atenção na Venezuela, né? Agora estamos nesse momento específico, né? De setembro de 2020, está todo mundo falando de meio ambiente, de queimada, de não sei o que, né? E aí, de repente, daqui a pouco não se fala mais, quer dizer, agora está se falando de Covid, né? E daqui a pouco um ano já não se fala mais, quer dizer, então esse foco que a mídia é capaz de colocar nos assuntos que vão aparecer ou não, e evidentemente isso é um poder, porque ela pode colocar em jogo um assunto que traz em si interesses políticos, naturalmente ela vai forçar algum tipo de interesse. Né? Para dar um exemplo para vocês, numa campanha política, tem um candidato ecologista e tem um candidato defensor de desenvolvimento econômico, forças armadas e né, nacionalismo e tal. Se nesse debate o tema ecológico ficar batendo muito, naturalmente o ecologista ele vai ter posturas mais interessantes para discutir nessa área. Né? Enquanto o outro candidato, ele vai falar que não, que o fiscal do IBAMA é tudo pilantra, eles tomam dinheiro das pessoas e tal, tem que desmontar essa mamata de funcionário público, né? Quer dizer, então esse tipo de debate vai criar problemas para um lado e um tipo de vantagem para o outro lado, que tem essas questões mais maduras, né? Então você pautando os assuntos, ou seja, se usando do poder da agenda de mídia, você também num certo sentido, vai controlar as massas, né? Não vai manipular diretamente, mas vai ser o grau, digamos assim, possível de manipulação das massas que se consegue dentro de uma perspectiva dessas teorias administrativas de longo prazo. Tá? Então, a partir dessa apresentação inicial, Mauro Wolff, eu estou usando muito Mauro Wolff para essa discussão, né, que a partir da segunda parte do livro dele, ele vai entrar nessas teorias que a gente está trabalhando agora, as teorias de longo prazo. E o Mauro Wolff, então, ele apresenta essa teoria da Agenda 7 e, em seguida, ele vai dizer algumas questões de ordem metodológica, assim, que ele acha relevante da gente conhecer, né, da Agenda 7. Quer dizer, como é que a Agenda 7 funciona? Né? A base de funcionamento da Agenda 7 é você estabelecer estudos empíricos, que são estudos empíricos também, em que, numa certa fase desse estudo, você estuda as mídias durante um certo prazo. Então você elege um tema lá, meio ambiente, e pega os últimos 3 meses de estudos telejornais, diários e tal. E depois que você estudou e viu como que o tema meio ambiente foi tratado, você vai cruzar isso com análises empíricas de campo, né, que vão medir se a opinião das pessoas a respeito do meio ambiente mudou nesse período. Né? Então, ela é uma espécie de estudo comparativo, que num polo tem o que a mídia falou e no outro polo tem o que as pessoas acham, né, ao longo do tempo e como foi mudando essa perspectiva das pessoas. Né? Então, a ideia de cruzar instrumentos que vêm de outras teorias, da própria teoria experimental de campo, que vai a campo, entrevista pessoas e pergunta as opiniões, e aí forma um panorama do que elas estão achando em março, outro em abril, outro em maio, né? E depois essa análise evolutiva do que elas foram pensando de um mês até o outro é comparada com o que a mídia vinha falando durante esse período. Né? E se houver uma coincidência, ou seja, a mídia estava batendo na questão ecológica e o governo sofre um desgaste na visão que se tem da política ecológica dele, aí se chega à conclusão de que a Agenda 7 teve um impacto em relação àquilo que as pessoas acham sobre aquele assunto. Né? Mas, do ponto de vista metodológico, quer dizer, o Mauro Wolff vai chamar a atenção
de que não existe uma metodologia muito clara para isso, né? Quer dizer, qual é o período que eu tenho que pegar para analisar, quais são os meios que eu tenho que pegar, porque afinal de contas uma pessoa ela não assiste só o Jornal Nacional, ela assiste 2, 3 jornais, dependendo do dia, do horário, ela vê às vezes um jornal diferente, ela lê um jornal impresso, ela lê um jornal no site, enfim, ela recebe um spam lá e vai atrás de uma notícia sobre o tema, né? Quer dizer, a coisa é muito mais complexa, né? E fica difícil para essas teorias, quer dizer, conseguir mapear bem o que a mídia está falando, né? Quais foram as mídias que influenciaram um determinado grupo de pessoas que está pensando isso ou mudou seu pensamento a respeito daquilo. E outro problema também é você medir justamente o que as pessoas acham, quer dizer, qual é o grau de acurácia, assim, de precisão que é possível ter num estudo que vai para a sociedade e tenta controlar o que as pessoas estão pensando, né? Então são dificuldades, né, que são colocadas de alguma maneira para esse corpo teórico. De qualquer maneira, também existem aquelas limitações, né? Então se pergunta, então o que os jornalistas, né, fornecem ao público se eles não conseguem convencer as pessoas a respeito das coisas, né? Segundo essas teorias de longo prazo, muito mais do que fornecer um fato pontual que vai mudar o pensamento de alguém, os jornais eles vão fornecendo uma espécie de grade mental teórica, né, na qual você enquadra temas, né? Então, se você vai discutir aborto, por exemplo, né, o que pode acontecer? Você pode discutir o aborto segundo uma perspectiva jornalística que está apresentando casos de mulheres que foram negligentes em relação ao controle de natalidade e tal, e que depois se arrependeram e quiseram abortar porque quiseram, e, né, uma ordem de decisão individualista, digamos assim, contra a vida, que naturalmente vai levar as pessoas a pensar contra, né, a prática do aborto. Mas você pode fazer matérias como nesse momento agora estão vindo muito à tona, né, de estupro, às vezes de estupro como aconteceu agora, né, de uma criança de 10 anos que engravidou do tio, né, e que ocorre não sei quantas mil por ano aí e tal. E quer dizer, aí é uma perspectiva que vai levar boa parte das pessoas a serem mais favoráveis, né, à prática do aborto, porque é uma aberração, uma atrocidade, um crime violento que foi praticado na base da concepção. Quer dizer, então, dependendo do tipo de matéria que o jornalismo privilegia, vai meio que se formando uma grade de conclusão a respeito das temáticas, né, que as próprias matérias meio que vão levando para isso, né, mas vão levando de uma maneira, de uma construção lenta, gradual, repetitiva de temas, né, e nessa perspectiva que a gente está falando agora, do Agenda 7, de que o assunto vai sendo pautado constantemente, etc. Né? E aí, o que acontece do ponto específico assim, de uma sociedade, né, como a nossa, né, em que a gente vive, acontece que o acesso à informação nessa sociedade capitalista se dá por intermédio desses veículos que constroem essa realidade e apresentam ela para a gente diariamente, e que são veículos que têm interesses comerciais também, eles querem ganhar dinheiro, eles têm que pagar o salário do jornalista, então eles têm que ter lucro. Para ter lucro, eles têm que estar de bem com o anunciante, né? Então é toda uma rede, né, na verdade, de complexa, né, que coloca para a gente problemas aí, de que a coisa não é simples, né? A coisa não é simplória, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. E aí, a hipótese, então, desses estudos de Agenda 7 é que existe uma espécie de dependência cognitiva do mass media, ou seja, eu só sei porque eu vejo mídia, né? Porque eu assisto os programas, porque eu acompanho as coisas, né? E aí, essa hipótese da Agenda 7 vai dizer, então, que existem dois níveis de influência da mídia sobre as pessoas. Quer dizer, a primeira, né, seria essa questão da ordem do dia, da agenda em si, de você falar ou não falar de determinados temas. E o segundo, a possibilidade, né, é a questão de
mexer com a hierarquia, com a importância dos assuntos. Quer dizer, aquele assunto que vai ganhar blocos e blocos de Jornal Nacional e aquele que vai aparecer rapidamente ali, vão falar alguma coisa, né? Então, esses dois focos, quer dizer, a determinação da agenda e a hierarquia dos fatos são duas forças, né? Que essa teoria vai dizer que o comunicador social tem que colocar a serviço daquilo que ele quer realizar. Aí o Mauro Wolff ele vai começar a citar uma série de exemplos, né, dos estudos de Agenda 7. Esses estudos também de maneira parecida com outras teorias, outras pesquisas empíricas que a gente viu anteriormente. Elas foram muito realizadas em campanhas presidenciais, em situações de tensão pública a respeito de temas, né? São pesquisas que vão muito em cima dessas questões, né? A gente está num momento agora que o racismo nos Estados Unidos está ganhando toda uma repercussão por causa da morte de rapazes negros por policiais brancos, né? Tá toda uma ordem de discussão aí que está vindo muito forte na mídia, e isso naturalmente cria um desgaste, né? Já que é um ano eleitoral, cria um desgaste muito forte, né, para o Partido Democrata, lá, na verdade para o Trump, né, porque ele tem uma leitura quase que reacionária, né, desse aspecto, né, e enfim, quanto mais a mídia bate nesse assunto, mais desgasta a campanha eleitoral dele. Mas enfim, a ideia de que esses estudos ganham muita importância nos momentos eleitorais, e aí ele vai citando uma série de campanhas eleitorais, 76, né, 72 e tal, e vai apontando dados dessas campanhas para elucidar os tipos de conclusão que os estudos de Agenda 7 conseguiram chegar na época, né? E uma repercussão muito importante desses estudos foi a comparação entre a influência dos meios de televisão e dos meios impressos, né? Ao contrário do que a princípio a gente poderia pensar, os estudos de longo prazo de Agenda 7 constataram que o poder de pautar a agenda é muito mais forte do impresso do que da televisão. Tá? Aí existe uma série de especulações de porquê, né? Mas justamente a ideia de que, como são efeitos de longo prazo, os jornais trazem uma leitura bastante mais aprofundada dos temas. Você se debruça sobre um tema e lê uma matéria inteira gastando um certo tempo para ler aquilo, né? E a televisão não, são flashes, entra um assunto, entra outro, entra outro. Às vezes a gente não sabe nem quantas matérias a gente assistiu num jornal inteiro, porque são muitas e é variado, é picotado, né? Então, essa ideia de que esse caráter de mosaico da televisão é prejudicial para ela em termos de poder de agendamento, né? Isso foi uma conclusão desses estudos empíricos realizados, né? Não é uma dedução lógica. E por que é assim? Realmente um estudo empírico, né? Os impressos batiam em tais temas, a televisão batia em tais, e a agenda da sociedade foi mais pautada pelos temas que os jornais traziam à tona do que que a televisão trazia. E aí, do ponto de vista da cobertura televisiva, né, quer dizer, também se fazia uma análise qualitativa, era um ano eleitoral, então a respeito do que a televisão estava tratando, o que esses meios estavam discutindo no campo político, né? E aí as conclusões de estudo são interessantes. Existe muito mais notícias sobre fofoca, questões folclóricas dos candidatos, se o candidato isso, aquilo, se a tia do candidato era traficante, né, ganha muito mais essa dimensão, digamos assim, completamente alheia à gestão do bem público, né? Se o candidato tinha amante, se não tinha, isso é muito mais noticiado do que efetivamente campanhas de proposta política, né? Quer dizer, as cadeias de televisão minimizam os temas eleitorais, mesmo no ano eleitoral, né? Você simplesmente pega as pessoas que são candidatos e você vai lá e escarafunchar a vida da pessoa para ver se encontra defeitos de ordem pretensamente ética, né? De comportamento e tal. O que cria, então, uma espécie de cobertura desprovida de significado, quer dizer, é uma série de aparições do candidato lá falando frases de efeito de marqueteiro, né, que vão determinar o processo de condução eleitoral muito mais do que a efetividade das propostas políticas dos caras e tal, né. E aí, então, eles fizeram um estudo em 76,
da campanha de 76, o estudo foi publicado em 80, que apontou que 30% da cobertura política dizia respeito às propostas políticas, né? 30%, menos da metade era isso. O resto eram tudo coisas pessoais enfim, coisas que não tinham diretamente a ver com a própria campanha, tá? E ainda outra dedução importante desses estudos, né? Era a pergunta: o que acontece quando a mídia para de falar sobre determinado assunto, quando ela tira, né, da pauta determinado assunto, né? E aí realmente o resultado é um esvaziamento da discussão temática na sociedade. Quer dizer, esse efeito de agenda realmente pode ser decisivo. Ele é um efeito que ele coloca ou tira, né, da pauta assuntos. Então, né, por exemplo, o desemprego pode ser um tema que vai diferenciar a campanha do ecologista, que é um cara que acha que as pessoas têm que privilegiar preservação de mata, de floresta, né? De um outro candidato trabalhista que vai dizer: não, a gente precisa de emprego, você precisa cortar árvore para isso. Pô, os europeus já cortaram árvore há 500 anos e tal, né? Enfim, é como esses discursos, né, eles vão ser plásticos e vão mexer em função da pauta, né? Qual que é a pauta? A pauta é ecológica, então um candidato vai ser privilegiado. A pauta é trabalhista, é desemprego, então outro candidato vai ser privilegiado, e aí você destrói o candidato ecologista, porque ecologista, né, é coisa bacana para país que todo mundo tem emprego, tem salário, tem renda mínima e tal, mas para país que a pessoa morre de fome, né? Você dizer para o cara que ele não vai poder derrubar uma árvore para plantar uma horta lá e tal, vocês estão entendendo a complexidade justamente desse processo, tá bom? Enfim, a gente está dando uma virada, então, né, das teorias de curto prazo para as teorias de longo prazo, né? E a gente vai aprofundar agora um pouco essa discussão, tá? Agora, como eu tive alguns problemas na aula passada em relação à apresentação que eu fiz dos filmes exemplares, né, da primeira fase lá da teoria administrativa, eu vou repetir aquela parte dos filmes a partir de agora. Quem já assistiu essa parte, né, já assistiu. Quem não assistiu porque houve uns problemas lá de equalização de áudio e tal, não sei o que lá, aproveita agora e vai ter a chance, então, de assistir, né, e de ver os comentários que eu fiz a respeito desses filmes, tá? O primeiro filme que eu vou mostrar é o Lawrence da Arábia, porque ele é um filme que ele ilustra de uma maneira exemplar como que o jornalismo, né, pode ser utilizado para a construção, para a manipulação de uma massa. No caso, o jornalista que aparece no filme é um jornalista americano que vai lá para essa região onde está havendo um conflito entre árabes e turcos, né? E assim, e do lado dos árabes existe a perspectiva dos americanos também se aliarem, porque os turcos são aliados dos alemães e a época é a época da Primeira Guerra Mundial, tá? Então o que acontece? Esse jornalista, ele chega num lugar onde está a situação aí do filme. E ele procura então esse sheik e ele vai dizer para o cara: olha, a coisa é a seguinte, fui mandado para cá para fazer uma matéria sobre a guerra, para tentar convencer os americanos de que a gente deveria se envolver no conflito. Os americanos até então estão fora do conflito, não se meteram no conflito. Mas ele quer fazer uma matéria que convence os americanos a entrar na guerra contra os alemães e turcos, né? E aí, para isso, ele quer fazer uma reportagem de aventura, mostrando que, porra, a guerra é legal pra caramba, acontece um monte de coisa bacana, a gente vira os inimigos de barriga para baixo e tal. E aí ele procura esse sheik e fala assim: eu queria uma história para fazer uma grande reportagem mostrando que a guerra é legal e tal. E o sheik fala: olha, você precisa conversar com o Lawrence da Arábia, porque ele é um cara que ele é aventureiro, ele é um inglês que se alia a essas forças árabes, né, contra os turcos e os alemães, né? Então ele representa bem essa polarização.
E no fundo, né, o que eu quero que vocês prestem atenção no trecho é como que justamente esses grupos, né, ou seja, os alemães representados pelos soldados alemães, os turcos representados pelos turcos, os árabes representados pelos árabes, os americanos representados por esse repórter e os ingleses representados pelo Lawrence, né? Como que vai se construindo uma espécie de estereótipo de quem são esses personagens, tá? Antes de eu disparar aqui, deixa eu só ver se eu tenho algum controle. Não, acho que é isso não. Não tenho legenda, tá? Mas enfim, eu vou explicar daqui a pouquinho. I'm looking for a hero. Indeed. You do not seem a romantic man. Oh, no. But certain influential men back home believe that the time has come for America to lend her weight to the patriotic struggle against Germany and Turkey. Now, I've been sent to find material which will show our people that this war is... Enjoy.